Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar, dando continuidade no na nossa busca por compreensão da cura autêntica. E a gente está vendo três perspectivas, né? Quando a gente busca a cura, qual é o nosso papel, né? Qual é o papel dos outros, foi o que a gente viu anteriormente. E agora, qual é o papel da natureza? E é até Siri Atman que fala esse comentário, né, dessas três perspectivas para a gente alcançar a cura. Ele usa qual é o papel de Deus. E sempre colocando bem claro, né, como é que, pelo menos a minha perspectiva de ver o yoga como ver Deus, né? Quando usa-se a palavra Deus, cria uma percepção religiosa, dogmática, ritualística, doutrinária, ou sei lá, vários contextos. Mas eu entendo que o yoga, os Vedas, né? Eu estava vendo isso esse fim de semana. Os Vedas, ele abre várias perspectivas para se compreender, porque cada pessoa tem capacidade de compreensão num determinado momento, uma forma, língua, cultura, enfim, diversas diversas coisas dão perspectivas diferentes do entendimento. Então, os Vedas eles se desdobram de várias formas, né? Tem várias formas de se interpretar várias coisas, mas uma das coisas que para mim fica claro que até tem divergências mesmo nas linhas védicas, isso é uma divergência até bem que é essa visão, né, que a gente vai entrar agora a falar sobre Dharma, então é bacana dar essa introdução, né? A perspectiva é que nós somos um organismo, né? Uma existência. O universo é um sistema funcional. E a ideia de que se esse sistema é inteligente é uma pressuposição básica, que se nós somos inteligentes, né? Se o ser humano, olhando o distante, né, um ponto na Terra, e esse ponto dentro do universo ele tem inteligência, quer dizer que a inteligência não é do ponto, né? É do sistema que se manifesta através desse ponto. Então, qual é a perspectiva que é chamada de Ishvara? Ishvara é essa visão também, Brahman, né? É essa visão de que esse universo como um todo ele é inteligente. Um planeta não bate no outro, né? Existem leis, existem gravidade, existem coisas que fazem com que ele funcione dentro de uma ordem, que é chamada de Ritam, né? E essa ordem funcional, que é colocado na teoria de Sankhya como Prakriti, né, a existência, a manifestação, né, ela tem uma consciência que permeia essa manifestação. Qual é a discussão que as divergências, né, maiores dentro das tradições védicas, né, é que algumas tradições, a gente vai ver agora, principalmente nessa questão de Dharma, algumas tradições dizem que essa unidade, essa existência única, que é percebida através de um ponto que somos nós, né? No caso, nós percebemos o universo através de um ponto, ele não tem uma visão de uma personalidade, não existe esse universo ele não se auto-percebe, que esse é o grande ponto, né? Se essa inteligência, se esse sistema inconcebível, e isso é uma das coisas muito tratadas em vários Upanishads, a não capacidade de compreensão do todo, né? Eu dou sempre um exemplo muito fácil, que é, você pega a formiga, que se a gente vê nós de longe na Terra, é uma formiga. Então, se a gente pegar a formiga e der para ela uma capacidade de compreensão da autoexistência, né, de inteligência, ela se auto-perceber, né, que ela existe, ela vai começar a questionar qual é a existência como um todo, né? Ela como formiga tentando analisar. E aí você chega para a formiga e fala assim, o que é a Terra? O que é o sistema solar? Percebe? Como que a formiga, dentro da perspectiva dela e a capacidade limitada de observar o entorno, ela vai descrever o que é o universo, o que é a Terra, o que é o sistema solar. Então, ela vai começar a conceber, né, possibilidades dentro da visão dela, né, do que seria essa existência como um todo. E ela pode ter essa percepção, né, os sábios formigas, né, falaram para ela que existe um todo, que existe uma complexidade existencial no qual ela é parte, né, e ela pode conceber o que seria tudo. Então, qual é o primeiro princípio de uma análise do que é o universo sob a perspectiva de uma formiga? É que o universo é uma grande formiga. E aí começa essa
personificação de Ishvara, ou da utilização do termo de Deus, como um universo que se auto-percebe, ele é inteligente. E aí existe uma personalidade, que no yoga é colocado de 3 formas. A existência como um todo, que é chamada de Brahman, essa consciência que permeia todos os seres, né, chamada de Paramatma, e a personalidade existencial desse universo, que é chamado de Bhagavan. É como se o universo se auto-percebesse, e aí gera, então, uma personalidade. Né? O universo é uma personalidade. E aí, como é que se relaciona com ele? Né? De diversas formas. Então, essa aí vai criar toda essa linguagem mitológica, onde vai criar figuras para que a gente consiga conceber uma coisa que é inconcebível. Porque se você pegar para a formiga e falar o que é o universo, é impossível ela conceber uma ideia dentro da perspectiva dela. Assim como nós, como ser humano, dentro do nosso ponto de vista, é impossível conceber o que é essa existência de uma forma geral. Então, se existe uma impossibilidade de conceber o universo, a gente vai criar formas de tentar entender. E isso os Upanishads deixam muito claro. Tudo que a gente vai falar, na verdade, não é. Né? E existe uma Upanishad que descreve exatamente sobre isso. Né? O que o seu olho vê, que sua boca fala, enfim, tudo que você tenta descrever do que é Brahman, não é. Por quê? Porque a gente é incapaz de descrever. Mas existe essa percepção de que a gente faz parte de um todo. Esse é o grande princípio. E esse todo, ele é regido por leis. Eu não tenho como alterar as leis do universo. Então, se a gente pegar no nosso núcleo, né, na nossa existência, no nosso mundo, a gente vai perceber que a árvore cresce como árvore, o animal cresce como animal. Tudo tem uma estrutura de manifestação, de potencialidade de manifestação. Uma árvore nunca vai ser um macaco, ela sempre vai ser árvore. Né? Com o máximo que você possa fazer dentro da existência da natureza, o potencial de uma semente de uma árvore é uma árvore. E uma árvore específica. Né? A mangueira vai ser mangueira, nunca vai ser rosa. Então, ela já existe um potencial intrínseco na existência dela que ela se manifesta como mangueira, como rosa, ou como qualquer outra coisa que se manifeste no universo. E tudo isso ele é desenvolvido dentro de um sistema de leis, não é à toa, né? Não é arbitrário. A rosa decidiu ser rosa hoje, amanhã decidiu ser elefante. Né? Ela vai cumprir uma função dentro desse universo. Então, é isso que é discutido no seu sentido mais puro como Dharma. Dharma é essa função inerente da existência em si. Cada parte do universo, micro, macro, não importa, dependendo do ponto de vista, né, ele tem uma função a cumprir. E essa função é essa existência inata, que não é alterada. Uma flor sempre vai ser uma flor. Né? E ela existe como flor, tendo uma função a cumprir como flor. Ela não é ao acaso. Né? Assim como uma abelha, a gente vai até usar o exemplo de uma abelha, que é bem interessante. Todos os elementos do universo, apesar da ignorância da nossa compreensão, isso é muito interessante para a gente entender as camadas da maldade, porque quando a gente interpreta uma coisa como boa ou ruim, é sob um ponto de vista de um ponto separado. A gente vê uma existência separada do contexto e analisa aquela ação como boa ou ruim de acordo com a nossa interpretação social, cultural e etc. Mas se a gente tivesse a possibilidade de analisar aquilo como um todo, né, seria uma outra perspectiva de existência, até porque a nossa visão ela é construída num aspecto absolutamente concebido pela mente. Né? Até a própria luz, né, ela é um reflexo, é uma frequência qual o olho olha e o cérebro interpreta as coisas. Em última instância, não existe cor. Né? Não existe cor, é uma interpretação de uma onda no qual a gente vê e determina determinadas frequências como cores. Não sei se fica claro, mas a gente vê o universo, interpreta e dá ideias sobre o que pode ser essa concepção. Agora, um ponto fundamental é que nos Vedas, né, ele sempre trata essa visão de que tudo é uma coisa só. Aí se desdobra, como eu falei, nessa percepção dualista, que existe um criador, ou algo criado, ou que não existe esse criador, ou como o budismo, o jainismo, não existe nada, na verdade, é simplesmente uma existência em si, né, no qual a gente se percebe ela através da mente, se desconecta, gerando essa individualidade, depois desfaz essa individualidade, né, gerada pela mente e se funde a esse todo existencial, né, que ele é em si, né? Não é uma criação, não é o criador nem nada, é simplesmente a existência. E aí são as filosofias, como o jainismo, o budismo que eu citei, que
são ateístas, né? Não vê uma percepção teísta, alguém que cria, alguém que faz. Mesmo as visões teístas, elas têm a visão monista e dualista, né? É uma coisa só que existe, não existe distinção, a distinção é feita só pela mente, ou as visões dualistas, né? Que existe um criador e a sua criação, né? Que é mais a nossa visão ocidental, das nossas filosofias ocidentais. Não sei se ficou muito claro, mas por que eu comecei por aí? Porque essa existência una e que no qual cada ser tem uma função específica, isso na sua concepção mais pura é Dharma. E o que a gente vai conceber e qual é a relação profunda entre Dharma e o que a gente está vendo sobre cura? Porque na medida que a existência ela se desconecta da sua função, ela gera um sistema desarmônico. Então, é muito importante isso, todas as tradições vão lidar com essa questão, porque é muito importante a gente se contextualizar na nossa existência, né? Dando um outro exemplo bem tosco, mas é como se a árvore quisesse ser pombo, percebe? E aí, na medida que ela quer ser um pombo, ela vai ter que mudar a constituição das folhas, dos galhos, ela vai ter que não ter mais raiz. Todo esse, claro que eu estou dando um exemplo absolutamente tosco, mas só para conceber o tamanho da desarmonia quando um ser não se vê na concepção dármica dela. Qual é a função intrínseca da existência da árvore? É ser árvore, né? Então, se ela não quer ser árvore, ela gira uma desconexão profunda. E essa desconexão desarmoniza todo o sistema no qual ela está inserida, né? O que essa desarmonia se reflete no que a gente chama de doença, nos aspectos que não são, que não nos traz harmonia na nossa existência. Então, eu vou colocar os slides para a gente fazer. Talvez a gente caminhe nessa conversa sobre Dharma em alguns momentos, não vai ser só hoje, porque é um assunto bem interessante, é um assunto que vale a pena a gente desprender um pouco mais de energia sobre isso. Basicamente, a gente vai ver 3 aspectos de Dharma. Eu vou fazer algumas interrupções, se vocês quiserem perguntar, porque às vezes pode ser que eu acho que eu estou sendo claro, mas às vezes não estou, e se não for, é legal que vocês perguntem, né? Mas o que a gente vai ver? Então, de novo, recontextualizando. A gente está falando de cura. Cura significa uma reharmonização da nossa existência. A desarmonia ela se dá por responsabilidade nossa, que a gente viu, que seria entrar numa frequência no qual a gente sai dela. A cura estaria contextualizando também com a responsabilidade dos outros, que a gente entendeu que é uma conexão com todo o nosso entorno. Então, esse cultivar, né, do que chama de floresta existencial de todo o nosso entorno é fundamental para que exista essa harmonia e a relação que vai gerar o que a gente chama de compaixão, de solidariedade, toda essa necessidade de interação com esse contexto, aí seria a responsabilidade dos outros, e agora a responsabilidade que é chamada de Deus dentro desse contexto que eu coloquei, que é o universo como em si. Né? Alguém de uma religião específica vai questionar, fala, não, que não é, que enfim, mas a ideia aqui não é discutir temas religiosos, mas sim que existe uma concepção do universo e no qual a gente faz parte dele. E que cada ser tem uma função dentro dessa concepção. E isso, basicamente, é chamado de Dharma. O que a gente vai ver em 3 aspectos, conversando sobre Dharma, talvez hoje a gente veja o primeiro, e aí a gente vai desenvolver, talvez em 3 meses a gente consiga ver essas 3 questões. O primeiro é a gente conversar um pouco sobre realmente o que é Dharma. E quais são os seus caminhos, né? Quais são os tipos de Dharma. Até vi uma palestra, uma fala da Monja Coen, e ela fala assim, existe Dharma com D minúsculo e Dharma com D maiúsculo. Né? Dharma com D minúsculo seria as nossas atividades normais, Dharma com D maiúsculo essa essência pura. Então, existem diversas formas de discorrer sobre Dharma, né? Mas basicamente a gente vai ver primeiro o que é Dharma e quais são os seus caminhos. E como a gente, como as filosofias, né, conduzem a gente a encontrar um caminho harmônico. Basicamente seria esse o tema. Depois a gente vai ver Dharma como uma lei universal, né, que aí é essa perspectiva mais profunda de Dharma, essa existência em si. E no final, como a gente busca encontrar esse caminho de alguma forma, né? Como é que a gente consegue entender qual é o nosso papel? Que essa é uma questão muito importante, né, na existência humana, em toda a sua história, né, de chegar num ponto e questionar o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu papel, né, nessa existência em si. Eu até fiz uma pergunta até no Instagram,
o que você está fazendo aqui, né? A pessoa respondeu no Instagram que ela estava fazendo, mas a pergunta era o que a gente está fazendo aqui nesse universo, né? Nessa Terra, que é sempre um questionamento que as pessoas, num determinado ponto da vida, pensam, né? Será que é só trabalhar, ganhar dinheiro, casar, morrer, enfim, né? É isso? Né? Ou existe algo além disso? Como é que a gente encontra, então, qual é esse Dharma, qual é essa nossa função? Então, primeiro, a gente vai ver o que é Dharma. O termo Dharma, né, surge da raiz sânscrita de Dri, que significa sustentar, manter, firmar. Quem pesquisar aí vai achar várias traduções para Dharma. Inclusive, uma das mais usadas é a religião. Por quê? Porque é a concepção de nos religar a esse todo no qual a gente se desconectou. Né? Essa seria a tradução mais simples de religião. Né? O que significa religião? Significa que eu faço parte de um todo e não me vejo parte desse todo. Né? E aí, quando eu me religo a ele, eu busco caminhos para isso. O Yogi Bhajan até diz, né? Uma verdade só, que é essa dessa unificação, dessa existência una, são várias rotas, e cada rota vai ter suas regras, suas leis, suas placas, suas dimensões específicas. Mas, no final, são diversas pequenas verdades, né, falando sobre um ponto de vista. Eu dou um exemplo que é muito simples, já dei esse exemplo várias vezes, mas acho que sempre é pertinente. Alguém que estiver olhando nas minhas costas vai dizer que eu sou cabelo e costas, quem estiver olhando de frente vai dizer que eu tenho 2 olhos, orelha, 2 olhos, nariz, boca. De lado vai dizer que eu tenho orelha, e essas 3 pessoas vão estar sempre concebendo essa verdade que eles estão vendo sobre mim, sob um ponto de vista, mas sempre uma mentira, né, baseado numa realidade. Porque eu não sou só cabelo e costas, eu não sou só nariz e boca, eu não sou só orelha. Eu sou esse contexto no qual cada perspectiva de alguém me olhando vai dizer eu sou de uma forma. Basicamente, essas rotas que nos levam a essa tentativa da formiga de descrever o que é o mundo, é essa pequena visão de pontos, né? E aí cada um se apega àquele ponto de vista e diz que aquilo é uma realidade, que de certa forma não deixa de ser. Que quem está me olhando de costas, a realidade é essa, a realidade é cabelo e costas. E não adianta você falar para ele que não, além de cabelo tem olho, né? Porque ele não está vendo, e o que ele está vendo para ele é real. Percebe? Então, essa construção, né, de diversos caminhos, onde batem cabeças, porque vê sobre perspectivas separadas, né, que é esse princípio de tentar se religar a esse todo que é inconcebível. Né? Por isso, existem várias expressões que é bem interessante quando fala assim, Deus é onipotente, onipresente, né? Todos esses adjetivos que pode usar. Por quê? Porque está se tentando levar uma compreensão do todo. Como é que vai se falar de uma coisa que é tudo? Tudo está em tudo, né? Tudo é onipresente, né? Não existe uma separação do todo. E aí concebe-se de várias formas adjetivar essa existência macro, né? Que é impossível a gente conceber. Então, na sua estrutura linguística, ela vai dizer sustentar, manter. O que nos mantém nessa existência? Uma função. Nada existe sem função. Né? Apesar de a gente pensar bem, né? Qual é a função do pernilongo, né? Que é muito difícil de entender, mas é difícil porque eu não consigo entender a existência do universo como um todo, e aí não consigo ver a função do pernilongo, mas com certeza ele tem. Né? Com certeza ele existe dentro de uma possibilidade. Né? Ele não ia simplesmente toda a criação do universo surgir e mais um pernilongo, né? E ele simplesmente ficar voando na sua orelha. Tudo tem um sentido em si, né? E esse sentido sustenta a existência. Ele mantém a existência. Então, Dharma é esse sustentáculo, essa existência intrínseca em cada ser que sustém e firma, que faz com que funcione esse sistema todo, né, do universo, que a gente está vivendo uma pequena parte, lá na Terra, no formigueiro, mas tudo está sendo sustentado, né, em um conjunto. É bem legal entender, né, que a gente, na verdade, é um grande sistema funcional, né, no qual cada um tem sua parte pequena que seja. Talvez eu estou falando do pernilongo, mas se tiver alguém que veja a Terra de uma forma maior e a gente seja uma célula dentro disso, né, deve imaginar o que essa existência é, para que serve essa existência. Então, e possui um amplo aspecto semântico, porque aí pode ser traduzido, dentro desse contexto que existe uma sustentação de cada ser, pode ser traduzido como ler, como lei, como dever, como conduta prescrita. Por quê? Porque né, a flor tem uma conduta, ela tem que emanar o seu perfume. Né? Se você pegar uma estrutura da abelha, né, ela é absolutamente igual a construção humana, né? Vai ter o trabalhador, a rainha, o que poliniza, enfim, cada um vai ter uma função.
uma conduta prescrita, né? Ele vai ter uma função prescrita a cumprir, né? Uma virtude, preceitos éticos, né? A defesa da rainha, se mata a rainha, acaba com o negócio todo lá. Então, é interessante que a natureza ela se desenvolve dentro disso que é chamado de iritã, desse conjunto de leis. Por isso que Dharma, então, é traduzido como religião, porque ele religa, né, conduta, virtude, preceitos éticos. Por quê? Porque na medida que você destrói o que a gente chama de ética, né, que ética seria essa, né, realização dessa harmonia, o que é um preceito não ético dentro da estrutura de uma colmeia, né? É uma abelha ir lá e matar a rainha, acabou a colmeia, ou uma abelha ir lá e destruir todo o favo, ou enfim, né? São coisas que desarmonizam aquele sistema. E aí a gente, como humano, né, concebe isso como ético, não ético, como ruim, como bom, como mal, como... Aí toda a estrutura figurada que a gente vai usar dentro dessa desarmonia de um sistema, né, que a gente vai chamar isso de mal, né, de pessoas más, né, aquele que destruiu alguma estrutura harmônica que a gente está vivendo nela, né? Então, Dharma é esse conjunto, né, de várias traduções, não vai ter uma só, né? Vai ser esse conceito, né? Pode ser entendido como uma lei eterna que mantém o universo funcionando, né? A conduta virtuosa que preserva a ordem cósmica. Olha que legal. E com o dever de harmonizar. Né? Por quê? Porque todo ser tem essa conduta virtuosa que preserva esse sistema funcionando, né? De uma forma harmônica. Desarmoniza, harmoniza, harmoniza, harmoniza. Se a gente pegar o nosso sistema imunológico, quando entra um vírus, né, que está agora na nossa vivência dia a dia, o que o nosso sistema faz? Ele gera toda uma estrutura de compensação para ir lá e combater aquele vírus para voltar a reharmonizar aquilo que se desarmonizou, né? E aí existem células específicas que vão atuar em situações específicas, não é qualquer uma, tem que desenvolver um anticorpo específico, é muito bonito o funcionamento de cada parte do universo, que ela é quase como o funcionamento do todo, né? Se a gente analisar isso, é muito shivaísmo, né? Se você analisar o seu corpo, é o universo inteiro funcionando da mesma forma que macro, né? De uma forma micro. Então, Dharma é um conceito central de diversas tradições espirituais da Índia. Budismo, jainismo, sikhismo, yoga, todas as tradições vão se fundamentar nessa questão de que existe uma função inerente dos seres. Só que a gente se desconectou e a gente não sabe qual é essa função. E como a mente cria uma projeção do que é a existência, né? A gente desenvolve uma perspectiva, desenvolve uma ideia do que é o mundo, dentro da nossa ideia a gente começa a desenvolver funções, né? Que não são as funções naturais. Então isso gera uma perda do caminho, né? E Dharma pode ser traduzido como um caminho também. Por quê? Porque a gente, na medida que eu traço uma nova função para a minha existência, que não é, né, a árvore querendo ser um passarinho, eu começo a gerar várias ações para estruturar aquela ideia de que eu tenho da minha função, e isso desestrutura, eu saio do meu caminho. O que as tradições, basicamente, elas tentam criar regras e doutrinas para que a gente consiga achar, de novo, um caminho a seguir. E por que são várias? Porque são várias pessoas entendendo o mundo de várias formas. Cada um vai conceber cada formiga vai ter a sua ideia de concepção do que é a existência do mundo. Não tem como convencer milhões de formigas de formas diferentes, estruturas vivenciais diferentes, culturas diferentes, momentos diferentes sobre uma mesma ideia. Então vão ser várias formas de conceber esses caminhos, né? De acordo com cada vivência, cada momento da existência, né? Ainda que cada um tenha desenvolvido uma maneira específica de entender e vivenciar esse contexto, ele é universal. Então, é uma coisa bem interessante, apesar das origens de serem várias convenções e várias conversas sobre Dharma, mas ele é um conceito universal, como está no texto, né? Pela sua própria definição. Né? Ele é uma existência do universo, né? Não é da Índia, não é do budismo, não é de ninguém. Né? É a visão de que o universo funciona com essa perspectiva de funções específicas de cada coisa. Então, quando alguém está cumprindo o seu Dharma, deixa eu só fazer uma interrupção rápida aqui, né? Tá tranquilo, tá claro? Porque às vezes eu estou empolgado, achando que eu estou abafando e, sei lá, estou viajando. Tá tudo certo? Então, voltando, né?
Quando alguém está cumprindo o seu Dharma, entende-se que essa pessoa esteja não apenas seguindo as leis, esse conjunto de leis, imposto externamente, por quê? Porque é a natureza que nos impõe, né? Mas agindo de acordo com a sua natureza intrínseca, em consonância com a qualidade essencial. Percebe? Então, por que é tão importante o Dharma nas tradições? Porque ele faz com que a gente consiga retornar a agir com a nossa natureza, né? Sem ficar viajando. Isso é um ponto muito do yoga, né? Até agora o cara fez uma pergunta aí no Instagram, né? Acho que ele é músico, alguma coisa assim, sobre os movimentos do yoga se agitam, se ajuda a trazer a ansiedade e tal. Porque uma coisa do yoga que é ponto fundamental, pelo menos da estrutura do yoga como prática, é trazer a mente para um estado equânime, né? Para trazer ela com uma clareza de observação, para que a gente saia da viagem, né? Tudo que a gente constrói na nossa mente e acredita é uma viagem, tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que esteja na cabeça da gente, que a gente acredite, que não seja uma concepção mental. E na medida que você acredita nessas concepções, você fica preso nela, né? Esses são os condicionamentos mais profundos, né? A ideia de que nós somos presos à ideia em si. Então, o que é uma tentativa, né, dessas estruturas filosóficas, né, de sair dessa viagem e colocar a gente num caminho para achar essa natureza intrínseca. O problema é que, muitas das vezes, a interpretação dos textos e dessas escrituras que nos trazem esse conhecimento, elas são interpretativas, e aí cai naquele ponto que aquele ser específico que interpretou de uma forma tenta conduzir um grupo de pessoas com uma ideia que nem sempre é verdadeira. Então, a ideia é que, como o próprio Buda coloca, né, não acredite nem em mim, né, nem em Buda, né? Não acredite em ninguém, porque, na verdade, tudo isso vai ser uma experiência, né? E cada um vai ter a sua experiência, e a sua experiência vai trazer o seu conhecimento do seu caminho em si, né? Não tem como ninguém falar o que é o caminho, até porque quando você entra num campo interpretativo, cai nesse problema da visão da mente, que é só uma concepção, né? Sempre eu acho que é legal essa estrutura do formigueiro, né? Se você pegar um formigão lá, a cabeça super inteligente, mas ele é formiga, e ele vai ver o mundo como formiga, não tem como escapar, né? A não ser que alguns, é tido isso como os avataras, né? Alguns seres que deixaram de ser formiga, alcançaram uma existência fora da formiga, né? Isso é chamado de Kaivalya, né? E aí ele volta tentando falar para as formigas, olha, calma, não é bem assim, né? Eu sei que você não vai entender o que eu vou falar, mas não é assim, né? Como Jesus falava, né? Esse não é o nosso reino, né? E até num ponto da fala de Jesus, ele fala assim, eu não posso falar mais porque vocês não vão entender, mas não é, né? E é bem isso, né? É quando você conseguiu a capacidade de sair daquela condição e enxergar o mundo de uma forma diferente e volta, né, tentando fazer com que aqueles que não saíram enxerguem de uma forma diferente. Só que não tem como, porque eles continuam vendo sobre aquela perspectiva. Então, viver o Dharma é essa busca de autoconhecimento, né? Tudo resume-se no final em autoconhecimento, né? Tentar descobrir a nossa essência, né? Percebe que isso caminha por frases de Facebook e várias, né, coisas de essência, tudo está dentro de você, e etc, etc, né, gratidão e essas coisas, mas no final é esse conceito de que eu preciso tentar me reconhecer, a minha existência intrínseca, né, viver essa existência. Esse é o grande caminho de paz, de harmonia, de felicidade, todas as formas que a gente for conceber de palavras e línguas e línguas figuradas que a gente possa determinar, mas a busca é essa, é tentar entrar num caminho existencial, né? E cumprir a sua existência sem viagem. Quanto menos viagem, mais estabilidade, mais harmonia, mais eu consigo me curar dessas desarmonias que são físicas e mentais, né? Então, nesse ponto, a gente encontra força, né? E a gente vai ver lá no final dessa conversa de Dharma, eu peguei um satsanga do Dayananda Sarasvati, que ele fala sobre isso de uma forma muito linda, né, de compreender essa reharmonização do Dharma e quais são os instrumentos, é muito legal, quais são os instrumentos que a gente usa para reconhecer o Dharma, e aí praticamente o que se faz, é muito bacana, mas a gente vai chegar a isso lá no final. Então, 7 níveis, alguns falam 7, aí é uma concepção tá, que não é fechado, claro, mas existem alguns níveis, né, de Dharma, e a gente pode classificar nesses 6 aqui. Primeiro que é o natural, que é a natureza, né? Eu nasci humano, eu tenho um Dharma de humano.
O cachorro tem um Dharma de cachorro, né? A abelha tem um Dharma de abelha. Então, né, é a primeira compreensão, né? A natureza, e eu posso desdobrar, a gente pode desdobrar esse Dharma natural de várias formas. Isso é uma coisa muito interessante também, que vai levar lá no final do yoga a uma coisa que é chamada de santosha. Santosha significa a compreensão da existência e a aceitação, sem vitimismo, né, sem determinismo, mas a aceitação da natureza como ela é, né, o que traz uma estabilidade muito grande, por isso que é base do yoga. Está lá nos niyamas, né, que é a parte mais estrutural do yoga, porque eu preciso aceitar a situação como ela é, né, sem tentar mudar o que é a natureza. Né? Aquela história, né, de eu sou árvore, ponto final. Né? E eu sei, não é uma questão de mas é só uma concepção, eu não sou árvore. Aí começa a gerar um sofrimento, um sui do entorno. Então, esse primeiro nível de Dharma, ele é intrínseco à compreensão da natureza, né? O que eu sou. Então, eu sou um humano, eu sou um homem, eu sou alto, eu sou baixo, enfim, eu tenho uma estrutura existencial que me dá uma forma de existir, né? É aquela coisa, eu tenho 1,25 m e quero ser pivô da NBA. Nunca, né? Vai sofrer a vida inteira e não vai conseguir sucesso no NBA tendo 1,5 m. É impossível. Na hora que você entende isso, o que eu posso fazer dentro da minha concepção? E aí entra karma e dharma, que a gente vai ver também um pouco mais na frente, os dois absolutamente caminham juntos, né? Porque no momento o dharma vira o karma, né? Karma significa a ação contínua e reação. Eu nasci com 1,30 m, eu posso fazer coisas de 1,30 m. Eu não vou conseguir entrar no meio de um garrafão com pessoas de 2,15 m e tentar enterrar, que eu não consigo nem chegar próximo da rede da cesta. Então, na hora que eu entendo isso, né, é o princípio de Santosha. Né? Santosha significa eu aceito. Né? Eu aceito as minhas condições naturais, existenciais. E aí eu vou buscar o meu papel, a minha forma de existir melhor possível. Não aquilo que eu quero ser e não posso ser por algum motivo. Né? E percebe que isso está muito ligado à casta, tá? Na tradição védica, a casta é justamente essa colocação de cada um ter uma função específica. E aí a pessoa fala, lógico que isso foi deturpado de forma de domínio, política, claro que tudo isso é real, de machismo e etc, etc, tudo isso é verdadeiro, mas isso tudo é uma distorção de uma visão que é colocada nos Vedas de que um corpo funciona com cada parte específica. E aí tem os Vaishyas, os Shudras, os Brahmanes, e é associado a cada estrutura existencial a uma parte do corpo. E se você cumprir aquela parte, o corpo anda de uma forma harmônica. Isso é muito bacana de entender. E aí, quando se destrói essa compreensão e usa isso de uma forma de domínio, aí eu tenho uma casa, você é de outra casa menor que a minha, você não pode ser, aí é uma coisa genética, e toda uma viagem humana que destrói o conceito básico e que daí não pode mudar. E aí, uma pergunta muito clássica, né? Mas se eu nasci Shudra, né, que é a perna que faz andar, né, que é a estrutura mais de movimento e tal, eu não posso nunca ser um Brahmane, que é a cabeça, o pensante, né, os kshatras, são os guerreiros, que são os governantes, eu nunca posso ser um guerreiro. Aí o cara fala assim, não. Aí você fala assim, mas como não? Ascensão social, a discriminação e tal. Percebe que aí é toda uma construção mental de uma desvirtuação voltando ao basquete, do cara de 1,15 m, de 1,20 m, que ele ser pivô. Se o cara de 1,30 m chega com um técnico da NBA e fala assim, eu não posso ser o pivô, o cara fala, não. Mas é uma coisa que não percebe. É isso, né? Não é uma coisa social, não é uma visão de estruturas de domínio, tudo isso foi construído mentalmente. Mas, na verdade, você está falando da natureza. E aí, busque o seu papel dentro da sua natureza. E aí você vai ser feliz. E você vai contribuir com que o universo inteiro funcione. O segundo é vocacional, né? Que aí a gente pode chamar de dom, que é aquilo que a pessoa nasce, né? Que dentro da tradição védica isso vai sendo construído no corpo sutil, né? Você vai trazendo, né? Tanto que uma pessoa nasce com facilidade em música, outro não, outro nasce com facilidade enfim, né? Cada um nasce com chamar de dom, né? Com uma coisa que nos ajuda. A gente viu isso na numerologia lá, né? Tântrica, que nos dá qual é o papel que a gente já nasce com determinada facilidade, né? Isso é uma vocação, né? Então, se eu consigo achar a minha vocação, seria um segundo nível de Dharma, né? Uma forma que eu consigo entrar num caminho que eu tenho mais facilidade de fazer, né? Isso é muito comum, né?
na faculdade humanas, exatas, né? Tem pessoas que detestam exatas, enfim, cada um tem mais ou menos um perfil. E aí a gente cai no ocupacional, que é um terceiro nível de Dharma. Né? Quando eu me determino com uma pessoa, não sou de exatas, eu sou de humanas, etc., eu começo a achar atividades temporais que me suprem essa existência, essa necessidade existencial. Temporal por quê? Né? Posso dar um exemplo por mim. Né? Trabalhei em propaganda há 24 anos, hoje dou aula, enfim, em cada fase da vida você tem uma atividade que te preenche naquele momento existencial, e é uma ocupação. Né? E o problema é quando você se identifica com esse processo temporal ocupacional e torna ele como sua vida. Aí eu falo assim, eu sou médico, aí, que é o caso do Doutor Estranho lá, né? Ele é o cara, o cirurgião. Teve um problema na mão, não é mais cirurgião. E aí, o que eu sou então? Né? Acabou a minha existência. E aí eu sou advogado, perdi meu direito de advogado, eu não sou mais nada. Enfim, essas situações que a gente cria de identificação com aquilo que é temporal, na verdade tudo é temporal, claro, impermanente, mas com essa ocupação específica, né, qual a gente determina, que não deixa de ser um nível dármico. Né? Eu ocupo, e a gente vai ver isso, ai meu Deus, queria ver isso hoje, a gente vai ver as filosofias como tratam isso, né, e dão uma forma de a gente caminhar dentro de como eu me ocupar, né, de alguma forma. Aí vem o nível pessoal, né? Mãe, pai, filho, amigo, isso é um ponto importante de entender também, né? São as responsabilidades. Quando o Dharma entra como lei, como essa estrutura de compreensão, é muito bacana, porque ela determina aspectos de responsabilidade, o que a gente viu nos chakras, né? Que você vai subindo do nível de autenticidade, integridade, autenticidade. O terceiro nível, né, que vai ascendendo nossa compreensão como humano, é responsabilidade, né? Quando eu assumo o meu papel na minha existência e assumo que tudo que acontece comigo no meu entorno é responsabilidade minha. Os personagens, pai, profissional, filho, amigo, todos esses personagens que eu adoto para me relacionar são responsabilidade minha. Não sou eu, em última instância, são personagens que eu adoto, mas são responsabilidade minha. Esse é um ponto bacana, porque na medida que, vou citar o meu caso, né? Eu posso sempre citar eu, não posso citar os outros, mas na medida que eu tenho 2 filhos, eu assumi o Dharma de pai. Né? Eu tenho que cumprir esse papel. Eu não posso chegar amanhã e falar assim, me arrependi. Eu não estou mais afim de ser pai, não, porque não é muito legal ser pai e virar as coisas embora. Percebe? Posso fazer isso, claro, qualquer um pode fazer. Só que gera uma desarmonia dármica. Quer dizer, você não está cumprindo o seu papel, né, no qual você assumiu essa responsabilidade. Então, esse nível pessoal é a compreensão de quais são os papéis, né, que eu tenho no pessoal e que eu assumo de alguma forma, né, e correspondo a esse papel. Corresponder, volta ao nível 2 da conversa, que é manter a sua floresta funcionando, o seu ambiente em torno funcionando. Na medida que você se fecha a essa percepção e fala, eu sou o cara e faço o que eu quiser, você vai ter as consequências disso de uma desarmonia no seu entorno. Né? Um pouco mais além, no nível dármico, um pouco mais amplo, seria o Dharma comunitário, que aí começa a percepção que eu não sou o meu umbigo, eu não sou a minha família, né? Eu não sou o meu núcleo existencial e que o resto do mundo é externo e só existe a minha casa e o meu jardim. E eu começo a perceber que existem outras atividades, que aí começa também nessa percepção anterior, né, de solidariedade, de compaixão, de interação, de compreensão fundamental que nós somos uma coisa só. Né? Em última instância, o universo inteiro, né, a existência como um todo, né? Não só o meu país. Todas essas ideias de nação, de estruturas, são ideias de domínio, são formas que o ser humano encontrou de ampliar a capacidade de agrupamento. Então, cria-se essa situação que existe uma religião, que existe um país, que existem estruturas no qual eu não tenho a proximidade. Isso é uma coisa até que o Yuval Harari discute no livro dele lá, que os mamíferos só conseguiam agrupar em 150, né? A partir de 150 perde a condição de agrupamento. Agora o ser humano desenvolveu a capacidade através de religião, de língua, etc., de mitologia, figuras, de ampliar essa capacidade de domínio muito mais de 150, até milhões. Você tem uma religião com milhões de pessoas, né? Você tem um país com milhões, 200 milhões de pessoas. E é muito louco essa capacidade de agrupamento, porque na medida que você compreende que você faz parte de um país, você mata uma outra pessoa sem o menor sentido. Eu mato porque ele tirou a possibilidade do meu país de qualquer coisa. Eu nem sei quem são os habitantes do meu país.
nem sei quem é o cara que eu matei, mas eu vou lá e com firmeza ainda, eu vou para uma guerra, mato as pessoas defendendo uma ideia de que o meu país está sendo ameaçado. Percebe que louco isso, mas que é real. Na medida que você constrói essa ideia comunitária de um grupo, e as pessoas compram essa ideia, você passa a defender esse grupo, né? Que muito mais de 150 que eram os grupos dos mamíferos. Então, isso faz com que a gente, né, cresça como sociedade agrícola, industrial, etc. Toda essa evolução humana, ela se dá baseada nessas estruturas de construção linguística de um grupo cada vez maior, né, comprando uma ideia que você nunca viu. Religião é muito louco mesmo, mais louco ainda, porque não tem nem um aspecto territorial. Eu sou de uma religião, você é de uma religião que eu nunca vi você na vida, mas eu defendo você, defendo as suas ideias, enfim, eu faço parte do seu grupo, mesmo sem ter a menor noção de quem você é, né, em outro lugar do mundo, simplesmente porque eu compro uma ideia e fico preso a essa ideia. E isso é uma forma de ampliação de consciência, né? Eu saio dessa percepção, né, menor, né, unificada, e crio uma concepção maior da existência, né? E vou ampliando a minha percepção egóica e de consciência, né? Esse seria o Dharma comunitário, quando eu começo a agir de uma forma um pouco mais ampla, né? Quem sabe da Terra, né? Greenpeace e etc. Eu começo a ter uma atitude individual, que eu esqueci o nome agora em sânscrito, mas tem um nome, uma atitude individual que faça com que eu gere uma ideia de harmonia, que é o consumo consciente, né? Na medida que eu começo a consumir produtos que não gerem violência, que não gerem lixo, que eu tenho um consumo que eu vou mudar a Terra comprando um produto, não vou mudar a existência da Terra, mas eu tenho uma consciência mais ampliada da existência como um todo, né? Eu faço parte dentro da minha perspectiva, né? Eu posso comprar coisas que me ajudem, então eu vou comprar coisas que ajudem, e aí eu tenho essa perspectiva de consciência ampliada, esse Dharma comunitário. E, por fim, né, esse Dharma universal, que é quase que impossível de a gente dizer, né? Qual é a função específica, sendo que a gente não tem nem ideia do que é o todo. Porque se a gente pegar a ciência, ela vai dissecando, né? No yoga tem uma parte do yoga, na tradição védica tem uma parte, né? Sankhya, yoga, os darshanas, os 6 pontos de vista. Um é Vaisheshika, que é exatamente essa dissecação da existência, né? E essa percepção da fração para dizer o que é o todo. Então, quando a gente disseca o nosso corpo, a gente começa a perceber quais são as funções de cada coisa do nosso corpo para fazer com que ele funcione. Essa seria a percepção universal. Então, eu sei que o meu estômago funciona para isso, eu sei que a célula X funciona com essa função, eu sei que o rim tem essa função. Por quê? Porque eu consegui dissecar, né, abrir o corpo, separar em frações, que é muito mental isso, né? E aí eu entendo cada parte, constituo, e aí eu tenho uma compreensão do todo. E no final, né, quando eu concebe uma alma, entende todas, é exatamente isso, né? Eu tento entender o todo através de uma fração, através da separação, da análise do ponto, tentando compreender o que é a existência total, né? Isso é praticamente, para nós, voltando ao formigueiro, é praticamente impossível a gente conceber com a existência do universo preso num ponto de vista, né? Se a gente consegue entender, e aí é uma das linhas do yoga que defende isso, é a yoga integral, né, de Sri Aurobindo, que é essa capacidade humana de supramente. É a gente sair dessa condição mental limitada e alcançar um nível de supramente no qual a gente tenha uma percepção diferente da vida, né? Dando um exemplo mais simples para entender esse sistema, né, do yoga eu sou criança, eu tenho uma mente, eu tenho uma percepção do mundo limitada porque minha mente é limitada, então eu vou entender o mundo de uma forma. Aí você vai falar, o que é o mundo? Eu vou falar, contar uma historinha. É bem isso o mundo, né? A existência, né? Eu vou contar uma historinha, do chapéuzinho vermelho, para tentar botar uma moral na história, que você entenda a existência. E a criança acha que o mundo é feito daquela forma, né? Acredita naquela concepção do mundo. Quando a mente dela, e isso é chamado de parinama, parinama é transformação, quando a mente transforma, né, a capacidade de compreensão fisiológica da mente alcança um novo nível, ela começa a perceber novas coisas, outra forma de interpretar aquela visão infantil, no sentido não pejorativo, mas no sentido real da visão que ela tem, em uma visão mais avançada. E aí o que o yoga integral defende, não só o yoga integral, algumas outras linhas, basicamente Sri Aurobindo, é que a gente, o Yoga Sutra defende isso também, não defende não, né? No Yoga Sutra tem isso também, a gente vai, com o desenvolver da nossa existência, a nossa experiência, a nossa prática, etc., alcançando níveis
de transformação, né? Então, hoje eu consigo enxergar o mundo dessa forma, porque a minha mente está presa nesse formato de ver o mundo. Eu nunca vou conseguir sair dele, porque é isso, né? Na medida que eu consigo ampliar minha capacidade de percepção, eu começo a ver como Einstein, né? A curva do universo, da luz. Por que ele conseguia enxergar coisas que para a gente é excepcional e se torna uma das grandes mentes humanas? Porque a capacidade de percepção dele é diferente da minha. Eu não consigo enxergar aquilo que ele enxerga. E aí, o que os yogis trabalham, né, nessa prática do yoga? Construindo essa transformação, esse parinama, essa capacidade de alcançar níveis diferentes de compreensão. Aí a formiga não está mais vendo o mundo como formiga, né? Ela consegue ver o mundo de uma outra perspectiva. E aí ela consegue instruir, né, os outros que não ver de uma forma. As escrituras dos yogis, toda a estrutura é baseada nisso, né? Seres que conseguiram ver o mundo de uma outra forma é que vão nos conduzindo, tentando fazer com que a gente entenda essa perspectiva. Então, são esses 7 níveis. Não deu tempo, eu achei que até ia evoluir mais hoje na conversa, mas não consegui. E a gente vai ver, então, no próximo capítulo, que é uma coisa muito interessante, como as filosofias nos dão os caminhos dármicos. O que é Dharma para o budismo? E ele vai traçar uma estrutura. O que é o Dharma para o jainismo? Estou pegando duas ateístas, né, para não ter essa concepção de Dharma no sentido religioso estrito da palavra. O jainismo tem uma série de premissas, né, para você cumprir o Dharma. E isso é chamado muito na visão védica, de uma forma geral, né, Sikh Dharma, Buda Dharma, né, Jaina Dharma. É quando você escolhe um caminho para encontrar o seu caminho de dharmico, né, e eles dão uma estrutura, uma regra, né, uma direção, né? E aí, se eu acho que o budismo está mais na minha concepção de mundo, eu sigo o Buda Dharma. Se eu acho que o sikhismo tem mais a ver com a minha concepção de mundo, eu sigo o Sikh Dharma. É muito interessante que a gente vai ver agora alguns caminhos, né? E quais são os caminhos? Isso a gente vai ver no final, são diretrizes meio que básicas, com formatos diferentes, e é isso que nos seduz, né? Porque se eu acho algo que está de acordo com aquilo que eu acredito do mundo, né? E aí que eu começo a seguir, né? O grande problema é que as pessoas pegam essa fragilidade humana de estar buscando através desses caminhos uma forma de se encontrar e utilizam isso, né, de forma errônea, né, de domínio e toda uma coisa que nasce dessa fragilidade, né? A pessoa está buscando um caminho e acha algo que é interessante, ela é embasada numa estrutura milenar, tradicional, antiga, e a pessoa compra aquela ideia, né, e acaba sendo abusada de certa forma, né? Porque ela não é instruída a procurar o caminho por si. E um ponto muito interessante que os yogis, todos os yogis, grandes yogis ressaltam, né, que é muito importante, né? São caminhos, não são realidades, né? Não são realidades absolutas, não são coisas que isso é porque é e no outro não é. São simplesmente indicações, né? Indicações que têm mais sentido para uma pessoa ou outra, e aí ela vai seguindo o caminho e com a experiência dela ela vai alcançando essa compreensão. Eu achei que a gente ia conseguir ver os caminhos das filosofias hoje, mas não deu. Mas, enfim, né? Tomara que a gente continue vivo nas próximas semanas e a gente consiga ver isso com calma. Mas esse estudo do Dharma é um caminho muito bacana de compreensão, né? Porque vocês vão ver quando a gente chegar no final, né? Nos ajuda muito a nos instruir, né? Como caminhar nessa vida. Porque no final, o que a gente busca de forma prática? O que eu faço, então? Né? Muito bem, entendi, bacana, tudo legal, mas e aí, o que eu faço? Esse é um dos grandes pontos, né, que é interessante essas indicações, né? Porque daí cada um vai achar uma forma mais confortável e mais agradável de conseguir buscar essa existência intrínseca. E aí, então, agora fica para vocês fazerem perguntas, né? O que a gente vai continuar, que eu achei que ia dar nesse tempo agora, é a gente ver essas filosofias separadas, o yoga, sikhismo, jainismo, vaishnavismo, enfim, essas filosofias, como elas apresentam os caminhos dharmicos para nós. Pode Danilo, falar, gente, fique à vontade. Oi. Danilo, eu estava vendo, né, as anotações anteriores para ver a ordem. Então, o último foi a responsabilidade dos outros, o anterior a de cada um, né? E esse você tinha lá a responsabilidade de Deus.
Poderia ser, eu pensei assim, a responsabilidade da ordem cósmica. Exatamente. Poderia, você falou, né, é uma ordem, né? Pode chamar de Deus, uma ordem cósmica do universo. A responsabilidade da ordem cósmica nada mais é do que uma coisa que vem da nossa atuação mesmo. Porque se eu tenho uma atuação, se eu aceito, né, os meus dharmas em cada etapa da vida e vou fazendo aquilo ordenado, aquilo vai ficando cada vez melhor, 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 né? Exatamente, É tipo, uma evolução, né? É uma evolução. A gente vai ver no final, na fala de Dayananda Saraswati, uma coisa muito bacana, que é exatamente essa compreensão dos nossos limites e de Santoshi, no yoga, nessa aceitação, no qual a gente vai deixando, que no taoísmo significa tal fluir, né? Quando você sai das viagens e flui, simplesmente flui na natureza. Porque o livre-arbítrio, ele é muito frágil. A gente é totalmente condicionado na nossa existência, né? A gente cria uma ideia de livre-arbítrio que não é existencial, né? A gente não tem decisões sobre as nossas ações, porque as nossas ações são conduzidas por reações, por um condicionamento mental, diversas coisas que fazem com que a gente aja de determinadas formas. Quando a gente entende isso, a gente sai dessa ideia de controle, porque na verdade não controla nada, né? A gente simplesmente está experienciando essa vida, né? A gente está no fluxo, que é tal. E aí o taoísmo também é uma religião ateísta, né, que entra nesse mesmo campo, desfaz a fantasia e entra no fluxo, se entrega ao fluxo. E aí, como você colocou agora, Maitê, a experiência se torna muito mais agradável quando eu estou entregue a uma existência experienciando ela, como ela é, né, e não como eu quero que seja. Se torna uma existência absolutamente ananda, né? Bem-aventurança, em paz, né? Porque o que me tira a paz é aquilo que eu imagino ser que não é. Por isso que esse tema Dharma é fundamental. Pode falar. Eu tenho uma dúvida aqui. No reino das formigas, né? Das formiguinhas ali, tem a questão da desconexão, né? A formiguinha dela não segue o Dharma dela, está desconectada. E o que leva a essa desconexão? Seria o ego? Então, o que leva a essa desconexão, né? Na estrutura, se você pegar o Yoga Sutra, ele vai falar assim: o primeiro ponto que nos leva à aflição, ao sofrimento, é a ignorância. Eu ignoro que eu sou parte da natureza. Eu ignoro que eu observo essa natureza, que eu experiencio ela. E eu começo a desenvolver o que é chamado de Ashimita, a individualidade. Então, pega a formiga lá, né? Qual é o princípio do sofrimento da formiga? Ela ignora que ela é parte de uma natureza. Ela se vê como um ser individual que domina. Imagina a formiga achando que ela domina lá o reino dela, né? Ela é o cara. Ela perdeu a noção que ela é simplesmente uma formiga dentro do contexto geral. E aí, quando ela desenvolve a Ashimita, que é esse falso ego que você colocou, ela começa a achar que a ação de carregar madeira, ou de carregar folha, de fazer o buraco, construir o formigueiro, é dela, não é da natureza. Não é da natureza da formiga fazer formigueiro, é ela, sou eu que faço formigueiro, porque eu sou o cara. Percebe? Essa é a grande desconexão. Quando eu começo a achar que as minhas ações não são mais da natureza, não são uma ação humana, porque eu sou humano, são ações do Danilo, porque eu sou o autor dela, eu sou o dono da ação. Isso no yoga é chamado de arrancara. Arrancara significa eu faço, não é a natureza mais que faz. Percebe? Esse é o grande ponto de desconexão. Quando eu perco a compreensão de que a natureza está agindo e eu sou parte dela. E eu começo a achar que a ação é minha. Esse é o grande ponto do sofrimento humano. Todo o aspecto de ansiedade, de pânico, quando o organismo entra em colapso, é aquela pseudo-ideia de controle. Né? Eu faço, eu controlo, só que eu não controlo. Aí chega amanhã, deu tudo errado. Eu faço uma coisa, caminho e dá outra. Eu faço tudo certo, mas não deu nada certo. Nesse ciclo existencial que a gente fica batendo cabeça constante, achando que a gente tem controle sobre alguma coisa que não tem. E aí eu perco a experiência da vida. Eu fico constantemente desconectado. Né? Esse é o princípio de religião, e reconectar a existência. E aí o princípio mental, né, do Yoga Sutra, ele vai traçar assim, né? Ignorância, eu ignoro que eu existo, né, que eu observo isso. Eu gero a individualidade, eu acho que sou eu que faço a ação. E aí eu fico preso à mente. O que a mente me diz? Prazer, aversão. Aquilo que me dá prazer eu faço e repito, e crio condicionamento. Aquilo que não me dá prazer eu gero aversão. E aí eu fico preso nesses dois condicionamentos mentais.
eu só faço aquilo que me dá prazer. Eu não faço aquilo que não me dá prazer. E aí eu me entrego a esses dois princípios de sentido. E aí eu existo fundamentado nesse ciclo, tentando satisfazer os meus prazeres, tentando me afastar daquilo que não me dá prazer e tentando eu controlar esse sistema de prazer ou não. Percebe? E aí eu me torno um animal infeliz. Enquanto o cachorro vai feliz, abana o rabo, apoia a volta e está tudo certo, a gente se torna infeliz, porque a gente constrói uma ideia de que eu vou ter controle sobre uma natureza que eu não tenho. E aí é interessante, se você pegar no capítulo do Gita, quando fala sobre isso, ele vai falar assim, analise o que acontece entre nascimento e morte. Dor, velhice e doença. Analisa isso. Porque na hora que você está se achando, você vai ter dor. Na hora, se você nunca teve dor, você fica doente. Se você não fica doente, você ficou velho e morre. Então, de alguma forma, você vai aprender essa impermanência, esse não controle sobre a vida. Deu tudo certo, eu nunca tropecei na escada, eu nunca bati o dedinho numa quina, eu nunca senti dor, eu nunca fiquei doente, porque eu sou perfeito. Eu fico velho e morro. Percebe? Em algum momento da sua existência, você vai entender isso. Que você não tem controle, que a natureza funciona dentro de um fluxo que você é simplesmente parte dessa natureza. Se você tentar controlar, qual é o grande problema humano, né? Imortalidade, escrever livro, ter filho e permanecer o mais tempo possível nessa vida para a gente fazer bobagem durante mais tempo, né? Imortalidade, divindade, né? Eu sou divino, né? Eu sou além de humano e a concepção da ideia de imortalidade. O que a religião, no seu sentido errôneo, vende? A ideia de que você vai se dar bem em algum lugar imortal que sua alma vai estar. Então, tem uma grana aí, se mata aí agora, você dança agora, mas na frente você ganha. Quando você vende essa ideia bem vendida de que você é imortal, e a pessoa compra, porque é isso que ela quer, né? Ela quer não morrer, ela se identifica com o corpo, tanto que todo o problema da pandemia é o que no yoga é chamado de Abhinayesha, né? O medo da morte, o apego à vida. Porque eu sou o meu corpo, e o meu corpo tem controle. E quando eu vejo que eu posso morrer, para tudo. Percebe? Na hora que você compreende isso, né, gera um princípio de estabilidade. Está tudo certo. Está tudo certo sempre. O que não gera é negligência. Isso é bem importante entender. Está tudo certo, não quer dizer que eu entreguei. Então, que essa conversa é longa, né? Porque é aquela coisa daquela frase, Deus quis assim. Quando você entende Deus quis assim, porque a natureza é dessa forma, está totalmente correto. Quando você entende que Deus quis assim, então eu largo mão e não vou fazer nada porque está tudo certo, está totalmente errado, percebe? É essa compreensão que o Gita discute nos seus 6 primeiros capítulos. O princípio da ação. A necessidade de compreender a ação correta, porque agir você vai ter que agir. Né? Não tem como não agir. Como agir de forma correta é a compreensão do sistema de ação. Muito legal essa perspectiva, senão vira conformismo, né? E aí é uma outra ideia totalmente furada, né? Mas, de certa forma, tá tudo certo sempre. Desde que o Noite colocou nessa concepção da ordem, eu cumpro o meu papel. Porque se toda abelha pensar assim, tá tudo certo, então larga a mão, acabou a colmeia. A rainha fica lá sozinha, sentada lá, assim, cadê os polinizadores? Né? Não existia mel. Agora, se cada abelha entende o papel dela, tudo funciona. E tá tudo certo. É isso que a gente perdeu, essa conexão, né, como humano. Gente, falem aí, Destino é bem bacana, né? Bem legal esse caminho. E aí percebe que isso se desdobra de várias formas. Né? Falar sobre Dharma entra num campo muito louco, né? Danilo, eu achei interessante você citar que existem ferramentas para descobrir o Dharma. Sim. A gente vai ver no próximo encontro sobre a perspectiva das religiões e das filosofias. Quais são os caminhos dharmicos, né? Buda Dharma, Sikh Dharma, etc. Yoga, né? Tem um caminho. Mas lá no final, a gente vai ver as ferramentas que a gente pode usar para reforçar essa condição de fragilidade como é que fala? Livre-arbítrio. Porque esse é um dos pontos mais fundamentais, né? Quando a gente perde essa autoconfiança, essa vontade, e isso precisa ser estimulado. É prática, tudo é prática no final. Eu preciso achar uma forma de praticar a autoconfiança, a vontade, que me leva a estruturar esse princípio de entrega. Porque você só vai se entregar a uma existência se você estiver seguro de uma estrutura de valor, se aquilo me traz bem-estar.
Se lá no fundo você não encontra esse bem-estar, você não gera nenhum tipo de ação. Isso é muito louco também de entender na estrutura humana, que é a base de todas as nossas ações, tá? Se você não tem convencido que aquilo te gera um bem-estar, você não gera uma ação. E essa ação não é contínua, você não estabelece um princípio. Então, alguns, que a gente vai ver isso no final, algumas ações repetitivas, elas nos geram esse bem-estar e esse ciclo de manutenção da vontade, de estabilização. É muito bacana essa compreensão, porque no final a gente está num conto, né? A gente está numa história criada, né? E a gente acredita na história. Na verdade, existe um contexto por trás das histórias, né? E tudo no final são indicações para que a gente consiga sair da fase infantil da nossa existência, que é o que a gente vive, né? A gente precisa acreditar nas histórias. Só que quando a gente conta a história do Papai Noel, como é o caso da minha filha, ela acreditou até 11 anos no Papai Noel, né? E não na ideia da solidariedade, presente, Cristo, tudo essa coisa por trás, que também é outra história, mas, enfim, né? História em cima de história, mas ela acredita no Papai Noel. E aí o Papai Noel passa a ser o grande lance, né? Por quê? Porque traz um bem-estar. Olha para você ver que a estrutura infantil, a nossa, a do Einstein, do Tiririca, é tudo igual. Né? No final, traz um bem-estar para aquela criança. O Papai Noel traz um presente me traz bem-estar, eu acredito naquilo e retroalimenta aquela ação. Eu mantenho aquela ação constante. Só assim funciona o ser humano, através de uma estrutura de valor. Quando o valor sai do pessoal para o universal, aí se cria uma harmonia maior. Né? Começa a subir um Dharma mais amplo. E a questão vocacional? Oi, desculpa. A questão vocacional tem a ver com o dom, né? A vocação é um desdobramento do dom, né? Eu já tenho uma habilidade. Se não se exerce esse dom, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm o dom de aconselhar, de ouvir, sei lá, cada pessoa tem um, né? E às vezes a pessoa foge de exercer. E isso tá tendendo ao desequilíbrio, né? Fica mais difícil, né? Quando a pessoa... E por que a pessoa sai da perspectiva de vocação, de dom? Por uma criação social, né? Eu tenho um aluno que ele fazia lá, inclusive ele não tinha condição financeira, ele fazia gratuitamente lá. É um cara bem esforçado, um cara bem bacana, inteligente, um cara muito legal, mas a condição social dele era bem complicada. E ele queria muito fazer filosofia. No final ele fez direito. Por quê? Porque filosofia não dá dinheiro. Ele já vem de uma família pobre. E aí ele falava pro pai dele que ia fazer filosofia, mas ele está louco. Já não tem dinheiro, não está sem dinheiro o resto da vida. Vai se esforçar passando no vestibular para fazer uma profissão que você não vai ganhar dinheiro. Na mente dele, ele não podia fazer filosofia, porque filosofia não ia dar dinheiro. Aí ele foi fazer direito, porque na cabeça dele, direito tem mais campo. Nem vou julgar se é verdade, se não é isso, mas enfim, ele foi fazer direito por uma questão social, financeira. O esforço dele tinha uma recompensa real. Mas se ele ganhar o dinheiro como advogado para fazer a filosofia, seria um caminho também. Pode ser. Nem sei se o dom dele era ser filósofo ou não, né? Mas enfim, eu citei como um exemplo de que a nossa cultura ela não nos tira do caminho de alguma forma, né? Porque às vezes a gente acredita que outro caminho vai ser melhor e às vezes aquilo que a gente sabe que seria o melhor para a gente não faz. Né? Não faz porque não é o mais conveniente. Isso foi o que aconteceu comigo também, Danilo. Esse mesmo exemplo que tu deu. Boa noite, antes de qualquer coisa, eu entrei meio atrasada. A mesma coisa, eu também, lá na época, quando era adolescente, eu queria fazer psicologia, eu gostava da mente humana, dessa compreensão assim, de autoconhecimento mesmo. E eu fui fazer direito porque a minha família era de uma condição pobre e me disseram assim, não, tem que fazer uma coisa que ganhe muito dinheiro. Então, a própria família botou isso na cabeça, assim, vai fazer alguma coisa que dê muito dinheiro. Eu fiz 5 anos de direito, comecei a trabalhar na área, nunca gostei, fiquei infeliz. O caminho se torna bem mais difícil, né? O caminho fica mais difícil, eu entrei num processo de depressão, síndrome do pânico, blá, blá, blá. Aí quando eu comecei a praticar yoga e eu fui descobrindo a filosofia do yoga por detrás, me reconectou aquilo que eu gostava lá na infância, lá na minha juventude, que era o autoconhecimento, que era essa busca. E aí as coisas se tornaram mais leves, né? Mais fáceis. É interessante.
uma pessoa, agora vocês viram, né, que vai ter um curso de formação que eu vou dar na Nova Gokula a partir de outubro, que é Muito bacana, legal. porque é um ponto bem bacana de chegar ao ponto de formar outros, né, professores. Mas uma menina mandou uma mensagem que eu achei muito curioso. Ela mandou assim, quantas horas é o curso? E eu não me lembro agora, são 100 e alguma coisa, 150. Aí ela falou assim, obrigado, então eu não queria fazer. Eu falei, mas por que é tão importante o número de horas? Ela falou, porque eu tinha feito um curso de 150, eu queria um curso de 200. Eu falei, aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, olha, o yoga no final pode ser que você demore várias vidas, não são horas. No médio yoga em horas, que pode ser que você se decepcione. Procure o conteúdo ao invés do número de horas. Eu achei engraçado, né? Que o condicionamento da pessoa, o número de horas é aquilo que vai me trazer o conhecimento ou não, enfim, né? É muito louco, né? Como é que o ser humano se condiciona título, uma né? ideia. Tempo. Como se mais horas ou menos horas. Fala, Elis. Quem não tá hoje é a Cori, né? A Cori também, que é a nossa grande questionadora dos... E como é difícil, né, Danilo, a gente encontrar o nosso caminho, nosso Dharma. Aliás, eu tenho essa impressão, pelo menos, talvez as outras pessoas não concordem, mas me parece tão... Parece que a gente não é educado para isso, né? Parece não. A gente não é educado para isso. Não é, né? Exatamente. A gente não aprende isso. A gente é educado para satisfazer o contexto cultural no qual a gente está Para desfazer o envolvido. contexto, para Coisa que dá desfazer dinheiro. a vida financeira. Aquilo a gente não encontra E aí passado, né? E Quando aí você a gente fala, vê dinheiro esse não é- monte. Desculpa, Danilo. Não, eu ia falar, e a gente vê a humanidade sofrendo, assim, esse tanto de doença mental que tem por aí, depressões e ansiedades e tudo mais, e aí fica todo mundo só calculando as estatísticas de que até 2030 essas doenças vão ser o grande mal da humanidade, e, sabe? As pessoas não se conscientizam de que tem coisa errada, né? E aí percebe que esse ponto que a gente estava vendo agora, né, que foi o último, né, a gente viu, como a Maite colocou, né, a nossa parte, a dos outros e esse, né, que seja de Deus, a ordem cósmica, qualquer nome se dê, mas como é importante esse ponto específico de Dharma. E todas as culturas vão cair nesse ciclo Dharma, né? E aí vão dar um caminho. Como é fundamental, porque é aí que vai trazer uma estabilidade. E aí, por que esse assunto está na cura autêntica? Porque eu nunca vou estar curado se eu não estou no meu caminho. Se eu não encontro o meu caminho, sempre eu vou estar em desarmonia. E aí, como você colocou agora, Zé, depressão, síndrome do pânico, se não é uma doença física que se manifesta de alguma forma, é um transtorno mental. Exatamente. E aí nunca a gente vai encontrar cura nesse processo, nesse sistema existencial. É muito bacana isso, né? Porque você falou uma coisa muito linda, Rizeli, porque o yoga é isso, né? O yoga é esse reencontro, né? De certa forma, você, através do yoga, você encontrou exatamente a função do yoga, né? Trazer essa reencontro na nossa existência. Exatamente. Porque o mundo leva a gente para o exterior, né? E o Dharma, de repente, a gente tem que encontrar no interior, né? Numa voz interna. Como é que vamos? De interiorização. E é bem quando você fala que interessante. Dharma significa religião, complica tudo, né? E é interessante que eu estou concluindo agora uma pós-graduação em psicologia positiva, né? É um outro viés, mas diz exatamente todas essas coisas que o yoga já diz pra gente há muito tempo, só que com outra linguagem, de uma outra forma, né? Por exemplo, eu tive uma professora que ela dizia assim, quer saber qual é o teu, como que eles chamam, as tuas forças de caráter, eles chamam dentro da psicologia positiva, que é como se fosse o Dharma no yoga. Busca o que tu gostava de fazer na infância, por exemplo. É o que te preenche, é o que te dá satisfação, prazer. Com certeza, através daquilo ali, tu vai achar o teu caminho do que fazer na vida, por exemplo. Mas é legal essa estrutura que a gente viu agora anterior, dos níveis, né? Para a gente entender que tem níveis dessa busca, que são temporais. Porque se você coloca toda a busca numa profissão, também já era. Você está perdido. Sim. Porque amanhã você não está mais na profissão, acabou a sua existência. E aí você vai sofrer muito. Gente, é isso. Esse assunto dá pano para manga.
Eu achei que a gente ia avançar bem mais, mas é legal porque, né, vai indo de uma forma mais compreensão, acho bacana. Mas os próximos capítulos vão ser bem bacanas também. Gente, Gostei boa muito. noite. Esse assunto é bem bacana. Boa noite, Danilo. Tchau, Obrigada. boa noite para Na todos. semana Tchau, que tchau. vem a noite pra gente todos. volta com esse assunto. Bom descanso. Amanhã a gente tem uma prática trabalhando com o que eu coloquei lá, né? O quarto chakra, o segundo chakra, que é o da criação, energia criativa. A gente vai essa semana trabalhar isso. Legal. Tchau, gente. Um bom descanso. Tchau, tchau para todos. Até amanhã. Pra quem tiver ouvido. Pra Boa noite.